profissional. Como que eu devo escrever esse troço? Tem gente que fala assim, coloco em tópicos, não coloco em tópicos, faço em bloco, não faço em bloco, coloco as competências comportamentais ou deixo só as técnicas. Como que eu devo fazer esse raio desse resumo profissional? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu separei um dos currículos de uma das minhas mentoradas, que também mora aqui em Londres, e a gente vai destrinchar isso e a gente vai ver em detalhes como que a gente deve escrever esse raio desse resumo profissional. Vamos embora! E para começar esse vídeo, já deixei aqui o resumo profissional dela de cara para você analisar e ver comigo o que tá de fato errado ali. Então, primeira coisa, esse resumo ele tá em bloco, tudo bem? E o que acontece? Não existe certo ou errado. Só que quando você coloca em bloco, tipo um parágrafo, a gente não consegue. Não é que a gente não consegue, mas fica mais difícil de ler do que se você tivesse colocado em tópicos. Outra coisa, ela enche esse currículo, esse resumo, de competências comportamentais. As competências comportamentais, a gente deixa para discutir isso em outro momento, como na entrevista de emprego, por exemplo, né? Quando eles fazem aquelas perguntas, me conte uma situação onde você fez isso, isso e isso. Ou então, me fale o seu ponto forte, me fale o seu ponto fraco. Ali é o momento de você demonstrar quais são as suas experiências comportamentais. No meu currículo, eu não coloco nenhuma competência comportamental. Eu só coloco as competências técnicas, tá certo? E aí, essa é a minha sugestão. Foque nas competências técnicas, tudo bem? A minha mentorada, como você pode ver, ela colocou aqui um monte de coisas, como boa comunicação, trabalho em equipe, liderança. Eu não sei até quanto que isso é importante para você passar na sua triagem no currículo, tá bom? Você pode, se você quiser, talvez, quando você for desenvolver uma das frases nas suas experiências, você pode sim colocar lá no meio, entre linhas. Ou então no próprio resumo profissional, se caso você, por exemplo, vai se candidatar, é uma vaga de gerente, e aí talvez você tenha que ter um perfil de liderança, e aí você pode colocar ali, mas não colocar 1 milhão de competências comportamentais, porque você tá deixando de colocar as palavras técnicas, as palavras-chave, as competências técnicas que vão fazer o seu currículo passar na triagem. Beleza? Quando você olha esse resumo, quando eu olho assim à primeira mão, pra mim, não me diz absolutamente nada. Porque a primeira coisa que eu vou bater o olho ali e vou olhar é procurar justamente por essas habilidades que eu procuro para suprir a vaga que eu estou divulgando, tá? E às vezes, o principal ali não é um perfil de liderança. Eu quero alguém que saiba usar um sistema específico, entende? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado na hora da gente acrescentar as competências comportamentais no nosso currículo, tá? Principalmente no resumo profissional. Então, por exemplo, a gente pega uma vaga e aí a vaga é para analista de RH, tá bom? Lá tá falando várias coisas como treinamento, folha de pagamento, admissão, benefícios, recrutamento e tudo mais. Eu vou pegar essa vaga e normalmente a vaga tem 3 blocos, né? Ela vai falar um pouquinho do resumo da empresa, vai falar das responsabilidades que a pessoa, né, o candidato, ele vai fazer no dia a dia. E a última parte ali são os requisitos, né, da vaga. Como, tipo, nível superior tal, ou, tipo, alguma outra coisa assim que fala ali, inglês avançado, sei lá, algumas coisinhas básicas que fala ali nos requisitos. Então, o que você vai fazer? São 3 tópicos. E aí, você vai colocar isso no seu resumo profissional. Olha a vaga, sempre fazendo esse trabalho.
Procurar trabalho dá trabalho, minha filha. Se você não quer ter trabalho, você tá no lugar errado. Então, vamos ter que ter esse trabalho, esse cuidado de olhar para a vaga e refletir isso no seu resumo profissional, tá bom? Eu já gravei um vídeo onde eu explico como que faz para dar esse match no currículo. Eu vou deixar o card aqui em cima, depois assiste quando você tiver um tempinho. E vou te explicar exatamente como é que você faz essa coisa de você olhar a vaga e depois adaptar isso para o seu currículo, tá bom? Mas aqui, o que que a gente vai fazer? No resumo profissional, a gente vai olhar a vaga, né? Essas 3 partes da vaga. E aí, na primeira parte ali, onde a empresa tá contando um pouquinho da empresa. E aí, você quer, por exemplo, colocar alguma competência comportamental ali, ou então a empresa fala um pouquinho da indústria que a empresa está e tudo mais. E aí você capta isso do resumo, né, da vaga. Estamos falando do resumo da vaga agora, tá certo? E aí a gente vai transferir isso para o primeiro tópico do nosso resumo. Então, o nosso resumo, ele não vai ser um bloco. Ele vai ter 3 tópicos. O primeiro, a gente vai focar num geralzão seu. Então, como que você pode escrever isso? Um profissional com mais de tantos anos, e aí você coloca aí quantos anos que você tem de experiência nesse mercado que você tá, ou nessa área, tudo bem? Com mais de tantos anos, em tarefas, e aí você põe ali em tarefas administrativas, em tarefas financeiras, em tarefas, sei lá, de departamento pessoal, coloca ali que tipo de tarefas que você faz, e aí você põe como e dá aí alguns exemplos de competências técnicas. Agora, qualquer competência técnica, Celina? Não. As competências técnicas da vaga de emprego. Então, essa coisa das palavras-chave é literalmente um copia e cola. Se ali na vaga está falando admissão, na área de DP, está falando admissão, e você percebeu que é o que realmente eles estão querendo, então, pá, primeira coisa no seu resumo vai ser admissão. E aí você vai, admissão, tal, 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 tal e tal, tal, tal. Pode colocar aí 2 ou 3 coisas que você tem habilidade, tá bom? E aí, você pode colocar na indústria tal. Se ali no resumo da vaga, né, da empresa, é a mesma indústria que você tá indo, você pode adicionar também isso. Porque aí já vai mostrar quantos anos que você tem de experiência naquela área, vai mostrar para a empresa que você tem experiência naquelas tarefas que eles estão procurando e que você também tem experiência na indústria que eles estão também. Beleza? Então, primeiro tópico. Uma coisa importante. Toma cuidado, tudo bem? Quando você for colocar os anos, né? Quantos anos, profissional com mais de tantos anos de experiência nisso, nisso e naquilo, presta atenção se na vaga de emprego está falando, por exemplo, sei lá, você tem mais de 10 anos de experiência e na vaga de emprego só está pedindo que você tenha 5 anos de experiência. Tome cuidado, faça um ajuste no seu currículo para você não receber uma resposta que o seu currículo não foi selecionado porque você é overqualified, tá bom? Eu já vi isso acontecer, então toma cuidado com isso, tá bom? Faça o ajuste, talvez coloque, se pede ali com ao menos 5 anos, então tudo bem, você tem 10 anos, mas coloque ali com mais de 5 anos, tudo bem, entende? Você tem mais de 5 anos, mas você não precisa dizer 10 anos, porque aí talvez você pode receber a notícia que você é overqualified. Beleza? Segundo tópico, nós vamos focar de novo nas competências técnicas. Então você vai falar que você possui grande conhecimento sobre, sei lá, recursos humanos, como isso e aquilo, tá bom? De novo, você vai olhar a vaga e vai pegar as palavras da vaga e vai introduzir aqui. Beleza? E aí você pode falar que você é proficiente, né? Você tem experiência, conhecimento em traga algum sistema que você sabe usar e que tá ali na vaga. E aqui eu dou uma dica para você. Não necessariamente precisa estar na vaga. Mas se você for pesquisar a empresa
e a empresa tem uma parte lá, sei lá, como que a gente trabalha, alguma coisa. E às vezes tem empresas que no próprio site ele vai falar quais aplicativos ou como que a empresa trabalha e tudo mais. E aí, olha que interessante, não precisa estar na vaga, mas você pesquisou e você sabe que a empresa usa esses aplicativos. E aí você também sabe usar. Você pode adicionar isso ali, tudo bem? Então, faça a sua pesquisa, faça a sua lição de casa, beleza? E aí, o terceiro tópico é onde você vai falar que você é fluente em português, inglês, espanhol, italiano, francês e tudo mais. Comunicação verbal e escrita, tá bom? É ali onde você vai colocar os idiomas que você fala. Tudo bem? Então, assim, vamos resumir o seu resumo, o que a gente falou aqui. Primeiro tópico, você vai fazer um geralzão de você. Profissional, com tantos anos de experiência, fazendo tarefas assim, 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 assado, de acordo com a vaga, na indústria tal. Segundo tópico, você possui grande conhecimento sobre determinado tema, como isso, isso, isso e aquilo, e também vai falar sobre algum sistema que você use, tá bom? E o terceiro tópico, vamos falar sobre idioma. Se você é fluente em algum idioma, coloque ali que você é fluente. Agora, não adianta você colocar chinês básico, francês básico. Minha filha, a gente tem que pensar o seguinte: o currículo é um papel que, quando você está fazendo esse papel, tudo que você colocar ali, você tem que conseguir demonstrar isso, provar de alguma forma na entrevista de emprego. O papel que a gente está fazendo é somente para isso. E aí eu te pergunto, as pessoas me perguntam, devo colocar? Aí a minha pergunta para você é: se no meio da entrevista você coloca lá um italiano básico, no meio da entrevista eu começo a conversar com você em italiano, você consegue conversar comigo em italiano? E aqui eu não tô falando para você ser fluente, eu estou perguntando se você consegue se comunicar. Se você conseguir se comunicar, ótimo, coloca. Agora, se você não conseguir se comunicar, não tem por que você colocar isso no seu currículo. Pra mim, é encheção de linguiça. E a gente não quer aqui encheção de linguiça. A gente quer deixar o nosso currículo enxuto, de forma que vai captar a atenção do recrutador. Então, assim, 3 segundos ali, captou a atenção, next, vai pra entrevista. Entende? E aí, na entrevista, a gente tem mais um trabalhinho pra fazer esse negócio de cativar o entrevistador, né? Ele sentir aquela conexão e entender que você é o candidato ideal. Mas aí é outro vídeo, essa é uma outra história, tá bom? Então é isso, basicamente esses são os 3 tópicos que a gente vai escrever no nosso resumo e o seu resumo vai ficar lindo e maravilhoso, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, comenta aqui embaixo, diz se você, como que era o seu currículo antes, o seu resumo, você fazia em tópicos, não fazia, achou interessante? Comenta aqui, me deixa saber, me diz se você tem alguma dúvida que eu vou responder e se inscreve no canal, que toda semana tem um vídeo novo aqui pra você. Um beijo e até a próxima!